Boa noite, então, pessoal. A gente está iniciando agora a gravação da nossa aula de hoje. Por enquanto, eu estou aqui compartilhando a tela, mas eu já vou passar para a nossa apresentação. Esses slides também estão lá no campus virtual. Eu vou falar um pouco sobre eles e mesmo esquema da semana passada, né? Se tiverem alguma dúvida, peço que falem pelo microfone ou que levantem a mãozinha aí, né, na ferramenta do Google Meet, porque nesse momento da apresentação não vou acompanhar o chat, né? Claro que se for uma dúvida que eu possa responder depois, vocês podem mandar no chat também, que assim que eu voltar para ele, eu vou ler a pergunta de vocês, ou comentário aí. Certo? Então, quais são os objetivos aí da nossa aula de hoje? Conhecer os princípios de projeto mais influentes em arquitetura de computadores. Então, nós vamos falar um pouco dessas diretivas, desses princípios que vêm guiando os desenvolvedores de arquitetura nas suas ideias, né? Então, são princípios muito famosos, alguns mais utilizados que outros, né? Nesse momento que a gente está também, tem uma situação na evolução das arquiteturas que é relevante, que eu vou falar um pouco. Compreender a estrutura e função dos computadores, né? Aqui, como estrutura, são os componentes e as suas inter-relações, e a função é o que cada componente faz dentro de um computador, né? E falar um pouco também sobre o processo de fabricação de processadores e memórias, para que a gente possa ter uma ideia, né, como que as coisas que a gente vai falar nessa disciplina são construídas. Então, aí uma das primeiras ideias mais famosas, né, é o que é conhecido como Lei de Moore. Não sei se alguém já ouviu falar. Essa Lei de Moore, ela foi proposta por Gordon Moore, que é um dos fundadores da Intel, né? E o que que ele disse, né? Ele observou, na realidade, que os recursos de um circuito integrado ele estava dobrando a cada 18 ou 24 meses, né? Entre 18 e 24 meses. Então, isso começou a virar uma espécie de meta dentro da área de desenvolvimento de computadores. Então, o que significa essa lei de Moore? Já que eu posso considerar que a cada 18 a 24 meses os recursos de um circuito, de um chip, vão dobrar, eu vou fazer o projeto dos meus softwares, o projeto dos computadores, considerando que isso vai acontecer. Então, como que vocês podem entender isso? Imagine que vocês vão construir um aplicativo. E aí esse aplicativo é um aplicativo de processamento de vídeo, por exemplo, que é pesado, muito pesado para os computadores de hoje. Mas pensando na lei de Moore, você sabe que daqui 2 anos, a grosso modo, nós vamos ter processadores com o dobro da capacidade. Então você pode começar a desenvolver seu aplicativo hoje para terminar daqui 24 meses, sabendo que vai ter um processador capaz de executar aquele aplicativo de uma forma que seja satisfatória para o usuário, né? Então, a lei de Moore ela foi bastante utilizada nesse sentido desde a década de 60, né, quando foi proposta, mas nem sempre esses 18 a 24 meses tem sido possível, principalmente nos últimos anos, por conta aí dos limites da tecnologia utilizada para fabricar os processadores, os componentes com circuitos integrados. Então, tem limitações com a dificuldade de reduzir o tamanho dos componentes, que é o que faz com que a capacidade dobre, né? É você conseguir colocar cada vez mais transistores dentro de um único chip, uma única área, né? Então, existem limites físicos relacionados à propagação do sinal dentro de um chip, existe a questão do consumo de energia, do aquecimento, e também a questão dos bits ali serem confiáveis, estáveis, né? À medida que você vai diminuindo, você começa a ter dificuldade de manter os valores
o 0 no 0 e o 1 no 1, por exemplo, né, do binário. Então, a lei de Moore ela foi bastante usada, mas não se sabe até onde vai ser possível aumentar com essa tecnologia que a gente tem. E aí existem estudos para novas tecnologias, né, que fogem do escopo dessa disciplina, mas como, por exemplo, o computador quântico. Né, ele pensa em uma tecnologia diferente para poder aumentar mais o processamento. Outra ideia básica aí é o conceito de abstração. O conceito de abstração, nesse contexto, ele consiste em a gente dividir o projeto de um computador em várias áreas e em vários níveis. Ou seja, a gente que é da área de sistemas de informação, de computação, tecnologia da formação de um modo geral, a gente não precisa entender o funcionamento de um transistor, né? A gente não precisa entender a física envolvida nisso, ou até mesmo a química, né? Envolvendo os materiais utilizados, como o silício, né? A gente não precisa entender a fundo esse tipo de coisa, mas existe um conjunto de profissionais que vão ter que entender aquilo para projetar o nível, vamos dizer assim, mais baixo da nossa arquitetura, né? E aí, logo acima, a gente tem o nível da lógica digital. E aí, vocês, né, na disciplina de introdução aos sistemas digitais, tiveram contato aí um pouco com essa questão das portas lógicas, dos componentes da lógica digital, né? Multiplexadores, demultiplexadores, codificadores, e aquelas técnicas todas envolvidas de projeto, é um outro nível. Né? Então, é um nível acima do nível dos transistores, que é a parte analógica, aí você tem a parte digital. Logo depois disso, nós vamos ter a parte do projeto da arquitetura, usando os componentes básicos de circuitos digitais, né? E com isso a gente constrói o nosso processador, que é capaz de entender a linguagem de máquina, que a gente chama, que é o binário. Então, quando chega nesse nível, nós conseguimos pensar em software. Né? Até então, a gente estava falando de hardware. A partir do momento que a gente tem uma linguagem, que é a linguagem de máquina, e isso pode ser representado por letras, que é o caso do assembly, né? E passar cada vez mais para linguagens de alto nível, aí a gente começa a falar em software, que são outros níveis. Então, aí você tem depois o nível do sistema operacional, que vai realizar a interface do seu hardware com o software, certo? E aí, logo acima, tem a camada, os níveis da aplicação, que é onde os aplicativos costumam executar, né? Então, o aplicativo diretamente, ele não vai acessar o hardware do teu sistema, ele vai fazer isso por meio do sistema operacional. Então, a complexidade do projeto de computadores, ela é muito grande se você for pensar em tudo isso. E aí, por isso que a abstração, ela é um conceito importante, porque ela vai dividir o projeto e quem está nas camadas mais acima pode abstrair o projeto das camadas inferiores, ou seja, ignorando praticamente tudo que acontece nas camadas inferiores. Outra ideia bastante importante, usada no projeto de computadores, arquitetura de computadores, é a ideia de tornar o caso comum mais veloz. O que é isso? Se nós temos um conjunto de softwares executando em um computador, e aí depois de analisar esses softwares, a gente percebe que eles fazem muito processamento de vídeo, isso significa que é o caso comum. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar em uma arquitetura que vai tornar esse processamento de vídeo mais veloz. Então, por exemplo, a gente pode pensar em uma GPU, que é uma unidade de processamento gráfico, na sigla em inglês aí. Para que serve uma GPU? Para tornar o caso comum mais veloz. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, quando utiliza algum dispositivo computacional,
vai utilizar um processamento de vídeo de alguma forma, seja vendo uma série, né, seja jogando, seja fazendo cálculos matemáticos também, né, que pode-se usar GPU para isso. Por quê? Para poder tornar mais veloz esse caso comum e ter um ganho de desempenho em cima disso. O projetista de arquitetura, ele não vai, muitas vezes por questão de tempo, de desenvolvimento e de custo, ele não vai tornar tudo mais veloz. Ele vai pegar o principal e acelerar aquilo, né? Até para conseguir lançar os produtos rapidamente no mercado e não perder, né, a oportunidade ali. Outra ideia muito útil é o desempenho pelo paralelismo. Então, sempre que for possível executar tarefas simultaneamente, vai ser interessante em um computador. Por quê? Primeiro que é óbvio, né? Se você tem uma pessoa para fazer uma tarefa, ela vai demorar um tempo X. Se você tem duas pessoas e a tarefa é dividida em duas partes iguais, você vai executar na metade do tempo, ou seja, X sobre 2. Então, quanto mais gente tiver, mais rápido a tarefa é executada. A mesma coisa vai acontecer dentro do computador. E aí quem faz as tarefas é o processador, né? Quanto mais processadores eu tiver para executar ao mesmo tempo as coisas, mais rápido vai ser o desempenho. E aí tem um tipo de paralelismo, que é o pipeline. O pipeline, a gente vai falar dele mais para frente, mas para vocês terem uma ideia, é como se fosse... aqui tem uma situação para a gente fazer uma analogia, né? Aqui é um incêndio que está acontecendo nessa floresta e juntou várias pessoas. Isso aqui é uma situação real que aconteceu. Agora, vocês me desculpem, mas eu não lembro onde que foi. Peguei de uma reportagem essa foto aqui. Quando acontece incêndio, as pessoas é comum montar esse tipo de configuração aqui. Faz uma fila e aí eles vão arrumar vários baldes e aí vai passando o balde com água para frente e quem está lá na frente vai jogar a água no fogo, né? Isso aqui é mais eficiente do que se cada pessoa tivesse correndo desesperada para lá e para cá, com o balde na mão. Então, o pipeline é parecido com isso aqui, imaginando que os baldes são as instruções do nosso computador. E cada pessoa aqui realiza uma etapa da tarefa. Então, o balde vai passando, né? E aqui, o que pode acontecer? Cada pessoa nessa fila pode estar segurando um balde em cada instante e vai passando para frente. E aí você tem, ao mesmo tempo, vários baldes passando pela estrutura, ou seja, no computador você vai ter várias instruções passando ao mesmo tempo, em vez de ter uma única instrução sendo executada, que nesse caso seria equivalente a uma única pessoa correndo para lá e para cá, enchendo o balde e jogando a água lá no fogo. Certo? Então, isso aqui mais para frente eu vou explicar de uma forma mais precisa, mas por enquanto é mais para vocês terem uma ideia desse tipo de paralelismo. Tranquilo até aqui? Tá tranquilo, sim. Beleza. Mais algumas ideias aqui, né? Uma outra ideia muito utilizada é o desempenho pela predição. O que é predição? É a capacidade do sistema prever uma determinada situação. Então, aqui como está sendo explicado, né? Começar uma tarefa antes de saber se vai ser necessário fazê-la. Por exemplo, no código lá, eu tenho um if, uma condição qualquer aqui, i menor do que 10, por exemplo, e aqui eu tenho os comandos dentro desse if. Eu não sei se essa condição aqui vai dar verdadeiro ou falso. Em princípio, eu não sei.
Apertei alguma coisa aqui. Não sei se vai ser verdadeiro ou falso. Eu só vou saber isso quando eu chegar nessa linha do código e executar essa comparação, né, para ver se o i é menor do que 10. O que é a predição? O sistema ter alguma forma de, antes de chegar nessa linha, ele chutar. Vou falar chutar, mas não é bem um chute, tá? Chutar se é verdadeiro ou falso. Então, vamos supor, o código está lá em cima ainda, executando outra coisa. E aí, eu posso ter várias instruções ao mesmo tempo no sistema, então o processador ele vai querer executar esse if antes de chegar nele. Ele pode assumir que essa condição aqui vai dar verdadeira. E aí ele começa já a executar essa parte. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que se realmente for verdadeiro, quando ele chegar nessa linha, ele já vai ter feito isso aqui. Né? Porque ele começou antes, aproveitando o paralelismo da arquitetura, ele pode executar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então ele estava executando esse aqui e já começou a executar aqui embaixo antes de testar a condição. Né? E aí, sendo verdadeiro, ele vai ter a vantagem de já ter realizado e ganhar tempo com isso. Qual que é a desvantagem? Se ele chutar errado. Se ele chutou verdadeiro, começou a fazer isso aqui, e na hora que chegou a condição é falsa, tudo isso que ele fez não serve para nada. E aí tem que jogar fora e começar aqui embaixo de novo. Certo? Quando que isso aqui é uma boa ideia? Quando a previsão acertar mais do que errar. Se eu acerto mais que eu erro, eu vou ter vantagem nisso aqui. E quando eu errar, o custo não pode ser muito alto. Né? Se eu tiver que perder muito tempo quando eu errar, aí não vai valer a pena. Esse desempenho pela predição, a gente consegue desempenho maior do que 90%, com as técnicas que existem hoje em dia. Então, isso significa que 90% das vezes o sistema, o hardware, ele vai conseguir acertar se é verdadeiro ou falso, por incrível que pareça. Né? Às vezes, num primeiro momento, a gente pode imaginar que é muito difícil fazer isso, mas tem técnicas muito simples que conseguem atingir uma porcentagem bastante alta de acerto. Outra ideia que eu falei um pouco na aula passada é de hierarquia de memória, que é basicamente, também vou falar mais em detalhes ao longo da disciplina, mas a questão é a seguinte, eu não consigo ter uma memória que seja rápida, grande e barata ao mesmo tempo. Não existe uma tecnologia de memória única que tenha essas três coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou combinar memórias menores, que são as mais caras e mais rápidas, com memórias mais baratas e lentas, mas que sejam maiores. Então, essa combinação é o que a gente chama de hierarquia de memória, e isso vai trazer uma redução no preço do computador, né, para o usuário final, porque ele não vai usar só a memória mais cara, ele vai combinar, e ao mesmo tempo eu vou ter o custo-benefício, né, também, considerando que eu vou ter memórias rápidas para onde eu preciso de maior desempenho, e memórias mais lentas nas situações onde o desempenho não vai ser tão crítico. Né? Então aí tem, vou explicar mais a fundo também, mas é bom que vocês já tenham em mente essa ideia aí. E uma última dessas grandes ideias é a redundância. O que é redundância? É você ter mais de um... O exemplo perfeito de redundância é o step no carro. Né? Você tem lá os 4 pneus, mas você tem um pneu reserva, caso fure o pneu em alguma situação. Isso é redundância. Né? Então, no caso de furar o pneu, acontecer algum problema, o que você vai fazer? Vai gastar um tempinho ali, né, trocando o pneu, e depois continua o seu caminho. Isso é importante também em sistemas computacionais. Né? Imaginem
em uma situação onde o sistema não pode parar, né? Você tem servidores, por exemplo, oferecendo um serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se um servidor queima, o sistema não pode sair do ar, né? Muitas vezes pode ser uma empresa que vai perder com isso, né? Vai perder cliente, pode ser um hospital, por exemplo, que depende daquele sistema para poder acessar o prontuário dos pacientes, né? Então, não é desejável que o sistema não tenha redundância. É bom que você tenha o STEP, né? Para poder substituir numa situação de emergência e o sistema continuar funcionando. Recentemente, né, teve o caso da plataforma Lattes, não sei se vocês já ouviram falar, né, que tem os currículos dos pesquisadores, e que ficou vários dias fora do ar aí por conta de uma peça que queimou, né? Então, é um problema que não deve ocorrer, né, com os sistemas. E aí foi por uma questão de falta de planejamento do sistema lá, né, que por conta de uma peça queimada ficou vários dias fora do ar, comprometendo o serviço que eles prestam lá. Tranquilo até aqui? Sim. Bom, então, essas ideias todas, elas fazem parte do conjunto de princípios para projetar uma arquitetura de um computador, né? Mas também envolvendo outros aspectos dentro da nossa área, né? E aí, no contexto de organização, que eu chamo aqui de organização estruturada de computadores, o que é o grande problema, né? Nós, seres humanos, né, as pessoas, a gente tem a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de realizar as tarefas. Só que os computadores, da forma como são feitos, eles não entendem a nossa forma de comunicação. E nem a gente entende, se adapta bem à forma dos computadores. Imagina a gente conversar em binário, né? Por exemplo. Imagina a gente escrever um código, um software em binário. Então, essa lacuna, que é o abismo, né, que separa a forma como as pessoas trabalham, a forma como os computadores trabalham, é o grande problema que a organização estruturada de computadores pretende resolver. Esse pretende é porque ainda nós não chegamos no ponto que seria ideal, né? O ideal seria a gente conseguir, de fato, passar instruções para os computadores de uma forma bem natural, próxima do que o ser humano já está habituado, né? Mas já avançou muito também nos últimos anos, como vocês já acredito que vocês já viram muita evolução tecnológica na vida de vocês e também já ouviram falar de muita coisa que evoluiu nesse sentido, né? Então, aos poucos, com o trabalho de todas as pessoas, todas as empresas, todas as organizações envolvidas nisso, né, todo o trabalho deles tem ajudado a gente a melhorar essa organização dos computadores. Aqui, né, uma piadinha bem velha e sem graça, para ilustrar qual que é a diferença entre software e hardware. O software, basicamente, é o que a gente xinga, e o hardware é o que a gente chuta. Então, o hardware, normalmente, ele está relacionado com algum dispositivo físico, né, material. E o software é uma coisa mais abstrata que a gente só não chuta, não bate, porque não consegue, né? Certo? Então, o hardware possui circuitos, placas, né? Enquanto o software são algoritmos armazenados em arquivos, né, dentro de HDs, ou, hoje em dia, bastante armazenado em nuvem também, né? Nas ferramentas aí nas plataformas de versionamento, como o GitHub, por exemplo.
bastante utilizado. Se vocês não conhecem, né, o GitHub ou qualquer outra plataforma que utiliza o Git, eu recomendo fortemente que vocês procurem saber sobre isso, né, que é para auxiliar vocês aí no desenvolvimento de software, principalmente quando tem equipes, né, realização de trabalhos. Então, cada vez mais usado no mercado de trabalho, e quanto antes vocês aprenderem a utilizar, melhor para vocês. Tá? Só um parênteses aí, aproveitar que a gente estava falando disso. Bom, e hoje em dia, não só hoje em dia, mas a fronteira entre o hardware e o software, ela não é tão fixa, tão nítida quanto a gente imagina no primeiro momento. Por que isso? Vamos pegar o exemplo da GPU mesmo. GPU. Algumas décadas atrás, não existia GPU, certo? O que a gente tinha? A gente tinha CPU, que é a unidade central de processamento, ou processador, como a gente conhece. Então, quando não existia a GPU, o processamento gráfico era feito em software. Existia lá o código, o algoritmo para poder fazer o processamento do vídeo e da imagem, né? Então, nessa época, quando não havia GPU, era feito por software, mas hoje em dia existe um hardware para isso, né? Então, vai ter software também junto, mas boa parte aqui do processamento é um hardware que vai fazer, né? Já tem a estrutura preparada especificamente para fazer o processamento gráfico. Outro exemplo que eu posso citar é também a questão da criptografia. Criptografia. Criptografia é, por exemplo, é uma forma de codificar as mensagens para que uma pessoa não consiga interceptar a mensagem e descobrir o que você está mandando para alguém, né? Então, o WhatsApp, por exemplo, utiliza isso. Ele criptografa suas mensagens e aí se algum hacker tiver interceptar a rede de alguma forma e tentar entender qual mensagem que você mandou, ela vai estar codificada, criptografada, ele não vai conseguir, né? A criptografia, ela foi feita em software durante muito tempo também, mas hoje em dia também existe hardware específico para criptografia, né? Um outro exemplo seria inteligência artificial, IA. Nós temos também hoje em dia componentes dentro do processador, como vou falar mais para frente, que realizam algoritmos de inteligência artificial. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui é que o que é hardware hoje em dia foi software no momento. E vice-versa. Pode acontecer de uma coisa que é feita em hardware hoje, depois de um tempo voltar para o software. Né? E tudo que eu consigo fazer em software, eu consigo fazer em hardware. E vice-versa. Então, nesse sentido, eles são logicamente equivalentes. Conseguem resolver os mesmos problemas aí que a gente deseja dentro da área da computação. Então, o que vai definir para a gente se eu faço uma coisa em hardware ou em software? Primeira coisa é o custo. Por quê? O hardware é mais caro. Né? Então, se eu quero um projeto barato, eu vou priorizar fazer em software. Por outro lado, se eu quero um projeto muito rápido, eu vou preferir fazer em hardware. Porque o hardware, apesar de ser mais caro, ele vai ser mais veloz do que o software. Confiabilidade. Aqui, dependendo, né, do nível de confiabilidade, o software, por exemplo, ele tem uma flexibilidade em relação a mudanças que você consegue alterar, mas isso pode tornar ele menos confiável. Pode ter mais erros. O hardware, por outro lado, ele pode ser mais confiável desde que tenha sido bem testado, né, antes,
porque também, se ele apresentar um problema, não vai ser possível alterar. Bem, então, aqui a questão de frequência de mudanças. Se for um sistema que muda muito, vou preferir o software do que o hardware. Tendências econômicas. Então, aqui está envolvido, por exemplo, com a demanda do mercado. Se eu tenho num determinado período da história, como citei de exemplo para vocês, um crescimento da indústria de jogos no mundo, os games, né? Isso é uma tendência econômica. Então, as arquiteturas dos computadores vão seguir essa tendência, colocando mais processamento gráfico nas máquinas, né? Então, aqui está relacionado, né, com a demanda também. Tudo isso daqui, entre outros fatores, é que vão indicar o que vai ser software e o que vai ser hardware num determinado momento da história. Então, o que a gente vai estudar nessa disciplina são algumas coisas que normalmente ficam no hardware, na arquitetura, né, mesmo, mas não significa que isso não vai mudar depois, né? Então, é interessante, depois dessa disciplina, quando vocês forem profissionais, né, da área, vocês acompanharem essas notícias para não ficarem desatualizados, né? Até os livros mesmo da disciplina, eles têm já um grau de desatualização por conta aí da velocidade que a nossa área evolui, né? Então, é muito importante, não só para a arquitetura, mas para tudo que a gente tem na nossa área, evolui muito rápido. Então, é bom sempre acompanhar essas mudanças aí. Certo? Então, aqui a gente falou um pouco sobre hardware e software, a diferença entre eles, de uma forma mais a grosso modo aí. E o programa, o que é um programa, afinal de contas? Um programa, ele é um conjunto de instruções para o computador executar, certo? Então, é uma lista de instruções que a gente passa para o computador por meio de algoritmos, certo? E o programa, ele vai ter aqui, vai passar por várias camadas. Se eu desenvolvo um programa, ele está aqui na camada do software, da aplicação. Essa aplicação, ela vai conversar com o sistema operacional, que está numa camada inferior, e, por sua vez, o sistema operacional vai controlar o hardware, que está aqui numa outra camada. Né? Mas aí, como que isso vai acontecer, né? A partir do momento que eu faço o meu código, como que isso chega até o hardware? Basicamente, nós temos duas maneiras. Uma maneira é a compilação, usando aí um software específico que a gente chama de compilador, né? Ou o interpretador. Vocês conhecem a diferença entre eles? Alguém já abordou com vocês aí? Ou vocês já tiveram curiosidade de ver algum vídeo, fazer algum curso aí? Eu ouvi esses conceitos há um tempo atrás, mas eu esqueci agora qual é a diferença entre eles. Não, tranquilo. Mas para saber mesmo se eu ia falar alguma coisa aqui que já é de conhecimento de vocês, né? Para a gente também não ficar muito repetitivo. O compilador, ele vai pegar o seu código, e aqui as linguagens como C, C++, né? Outras aí utilizam o compilador. Você vai passar o seu arquivo com o teu programa para esse compilador. O que ele vai fazer? Vai executar uma série de algoritmos lá, né? Um compilador é um sistema bastante complexo. Ele faz várias análises, né? Primeiro para ver se o seu código está escrito da forma correta na linguagem, né? Então, se esqueceu algum ponto e vírgula, ou se fez uma coisa que não podia, ele vai acusar um erro, né?
Depois ele vai analisar mais profundamente seu código para poder transformar esse código num assembly. Então aqui, ó, normalmente a gente não está interessado nessa parte aqui intermediária. Mas o compilador, antes de gerar o binário, ele gera um código em uma linguagem de montagem ou assembly, que é mais ou menos dessa forma aqui. Cada linha eu tenho uma instrução, né? Então aqui eu tenho as instruções do algoritmo, tem alguns rótulos ou labels, que são os nomes das funções, por exemplo, né? Então aqui em cima a função chamava swap, aqui embaixo vai aparecer no assembly aquela função, né? Mas aqui é diferente o funcionamento, eu vou explicar isso também mais à frente na disciplina. E aí, essa linguagem assembly, ela depende da arquitetura do processador, né? O assembly do ARM vai ser diferente do assembly da arquitetura x86, por exemplo, que vai ser diferente da arquitetura MIPS, né? Cada um desses conjuntos de instruções vai ter um assembly um pouco diferente, né? Aqui tem uma outra arquitetura, por exemplo, que é a Spark. Então, cada uma dessas arquiteturas vai gerar um assembly diferente. Então, o que isso quer dizer? A compilação, ela depende da arquitetura do seu sistema. Então, quando eu vou compilar no meu computador aqui, ele vai gerar um assembly da arquitetura x86. Que no caso aqui eu tenho um i7. Uma geração bem antiga lá. Que terceira geração, mas ele está rodando bem as coisas ainda. Mas vai gerar aqui, na verdade, né, com 64 bits, né, o x64, né, com 64 bits. E aí depois vai transformar para binário. Esse é o compilador. O interpretador, ele vai pegar linha por linha aqui do seu código em alto nível e vai interpretar. Então, ele não faz a compilação do código completo. Por exemplo, Python, Java, né, utiliza o interpretador. Ou, às vezes, uma combinação dos dois. Hoje em dia é muito comum ter essa combinação de compilação com o interpretador. Certo? No fim das contas, independente se é compilador ou interpretador, sempre, no final, eu tenho que ter uma instrução em binário, porque é a única forma que o processador vai entender. Então, vai virar uma sequência aqui de zeros e uns para poder executar aquele programa lá. Bom, então, nós vamos falar na disciplina desses princípios fundamentais que eu falei no começo, vamos falar um pouco sobre aspectos do hardware e do software, como eu mostrei aqui, né, o assembly é a parte do software, mas nós vamos também falar sobre como que o computador vai pegar esse binário aqui e interpretar esse binário, né, entender o que está sendo pedido e executar, né? E também vamos falar da estrutura e da função desses componentes. Então, o que eu estou chamando aqui de estrutura? É o modo como os diversos componentes se interrelacionam. Por exemplo, como que a memória conversa com o processador? Como que o processador, a memória, eles conversam com os barramentos, né? Como que os barramentos se comunicam com os dispositivos de entrada e saída, como teclado, mouse, monitor, certo? Tudo isso tem a ver com a estrutura, como que eles se interrelacionam. E a função tem a ver com a operação individual de cada componente. Então, qual que é a função da memória dentro do sistema do computador? Qual que é a função do processador? E por aí vai, né? E para poder entender essa estrutura e função, normalmente nós utilizamos uma abordagem chamada de top-down. O que é esse top-down?
A gente começa de cima para baixo. Em que sentido? Considerando a abstração. Lembra que eu falei agora há pouco da abstração? A abordagem top-down, nós vamos começar nos níveis mais acima e aos poucos nós vamos descendo os níveis hierárquicos para entender mais a fundo cada componente. Deixa eu ver que oração aqui, só para eu controlar o tempo. Bom, quais são as principais funções que nós temos em um computador? Primeira, processamento dos dados. Então, tem que ter alguém que vai fazer essa função. Quem que é? O processador. Então, está aqui. Armazenamento de dados. Eu preciso ter algum lugar para armazenar os dados, né? Que vão ser processados. Quem vai fazer isso aí? Memória. Outra função é movimentar os dados dentro da estrutura, seja nas entradas ou nas saídas, ou internamente dentro do processador. Então, aqui, entrada o input, saída output, e internamente é o data path, que é o caminho de dados, que é o nome que a gente dá para o caminho que os dados percorrem dentro da estrutura, né? E aí os barramentos internos e externos fazem essa função de movimento dos dados. E alguém, uma outra função aqui, para coordenar tudo isso, para controlar. Então, está representado aqui, né, por esse carinha aqui, né? Então, ele está coordenando tudo isso aqui. Na realidade, é um dispositivo, um circuito interno, que é chamado de controle, que faz essa função. Então, esses são os principais componentes de um computador, né? Claro que aqui, memória, nós temos vários tipos, memória cache, memória RAM, memória RAM que é a principal e a memória secundária, né? Entrada e saída, nós temos vários dispositivos de entrada e saída. E fora a questão também de outros dispositivos que são interessantes para o computador funcionar, como, por exemplo, a parte do fornecimento de energia, né, para ele poder ligar. Mas, essencialmente, são esses componentes aqui. São essas funções que devem ser realizadas. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo. Beleza. Bom, então, os componentes que nós vamos ter são esses aqui, né, de uma forma mais abrangente. Entrada e saída, memória principal, CPU, que é o processador, e o barramento do sistema. E aí, o que é a abordagem top-down? Agora que a gente viu esse nível mais acima, vamos ver o que tem dentro da CPU. Então, vou descer mais um nível, entrando dentro da CPU. Dentro da CPU, aqui considerando com um único núcleo, que tem diferença, né? Tendo um único núcleo de processamento, ou seja, eu não consigo executar vários programas ao mesmo tempo, nesse caso aqui, que eu vou ter um único processador, o que tem dentro dele? Eu tenho alguns registradores, que são memórias, é um circuito que, para quem lembra lá de sistemas digitais, isso aqui é feito com flip-flop, que é um circuito elementar de memória, né? Cada flip-flop consegue armazenar um único bit. Então, dentro do processador, eu tenho vários registradores com uma capacidade de armazenar os dados que eu vou processar, e instruções também. Né? Então, feito aí com um flip-flop.
Eu tenho uma outra parte da CPU que vai realizar as operações lógicas e aritméticas, né? Aqui é uma sigla, tá tudo em inglês, pessoal, peço até desculpas por isso, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso explicar o que é cada coisa aqui, né? Esse componente, ele vai realizar, como eu disse, as operações lógicas, ou seja, operação AND, OR, NOT, que são operações lógicas, e aritméticas. O que é operação aritmética? Soma, subtração, multiplicação, divisão, certo? Então, eu tenho aqui a parte dos cálculos, né? Principal aí da CPU. Eu tenho o barramento interno, porque eu preciso movimentar os dados dos registradores. Toda hora eu aperto isso aqui. Dos registradores para a unidade lógica aritmética. Então, tem um movimento aqui, né, dos dados. Quem faz isso? É o barramento interno dentro da CPU. O barramento, pessoal, só para fazer aqui uma explicaçãozinha, ele é uma forma de interconectar os componentes, né? Então, como que ele é construído geralmente? Ele tem uma estrutura física que conecta vamos imaginar como se fosse os fios, né? Então, eu tenho aqui vários pontos de conexão de um processador, por exemplo, CPU, e aqui a memória. Então, eu tenho aqui os pontos de conexão. O barramento, ele vai fazer essa conexão, como se estivesse conectando fios aqui de um dispositivo no outro. Só que ele não liga só CPU e memória, ele liga várias coisas, né? Então, o barramento é um pouquinho mais complexo que isso aqui, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui com barramento, que pode ser que nem todos tenham ouvido falar disso dessa forma, né? E tem um protocolo de funcionamento, geralmente o barramento. Então, a gente conhece aí o protocolo do PCI Express, né? Tem também o USB, que tem o protocolo de comunicação, certo? Então, tem barramentos mais simples, mais complexos, cada um para um tipo de coisa. E, além disso, o que eu tenho? Unidade de controle, que é quem comanda o funcionamento da CPU. Que hora que vai ser lido um dado da memória, que hora que eu vou olhar o registrador, que hora que eu vou executar uma instrução ou outra, né? Então, a unidade de controle é como se fosse o maestro aí, né, da orquestra. Está lá controlando todo mundo como é que tem que funcionar. Senão, cada um faz uma coisa numa hora e vira uma bagunça, né? Quando eu tenho uma estrutura multicore, o que vai mudar? Vai mudar principalmente a parte do chip do processador. Eu tenho aqui representado a placa-mãe, né? Com os seus componentes, seus chips de memória principal, chips de entrada e saída, né? E aqui, finalmente, o processador. Dentro do processador, eu posso ter vários núcleos, que é o que a gente chama de core. Então, aqui eu tenho 8 nesse exemplo. Um octa-core, certo? E tenho memórias internas, que a gente chama de memória cache, que são memórias muito rápidas para que o processador consiga ler os dados aqui de uma forma eficiente. Essas memórias podem ser compartilhadas entre os processadores, né, como eu já mencionei na aula passada, né? Enfim, aqui simplificado, viu, pessoal? Tem mais coisa, mas só para vocês terem uma ideia. E dentro de um núcleo, o que eu posso ter? Aí cada núcleo vai ser parecido com o da arquitetura single core, ou seja, com um único núcleo. Vai ter o quê? Unidade lógica aritmética, aqui unidade para poder fazer leitura e escrita na memória, memória de instruções, aliás, lógica para executar as instruções. Então, chegou um binário aqui, primeira coisa que o processador pergunta é qual instrução que é. Para ele descobrir qual instrução que é, ele usa essa parte aqui que vai fazer a lógica
de descobrir que instrução que é. Eu tenho memória de instruções, então aqui essa cache L1, repare que tem uma letra I aqui, né? L1 e cache. Esse I é de instrução. Então essa memória cache só armazena instruções. E aqui do lado eu tenho a data cache, que vai armazenar os dados da aplicação, ou seja, variáveis, constantes, né, os dados mesmo, e não as instruções. Essa separação, ela é interessante porque eu consigo ler independentemente as instruções dos dados. Eu não tenho uma única memória competindo com leitura e escrita. Mais para frente, né, vocês vão ver que esse tipo de organização é que a gente chama de arquitetura Harvard. Quando eu divido memória de instrução e memória de dados. Aqui, pessoal, tem um exemplo de um iPad, né? Um iPad 2, já é um pouco antigo aí, mas se a gente fosse abrir o iPad, ele tem aqui vários componentes, certo? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aí. Pode falar quem Ô Bruno, ficou uma dúvida ali na arquitetura multicore, no slide anterior. Aí onde fica a unidade de controle? A unidade de controle, ela vai ter também o espaço dela. Ah, sim, mas vai ser uma só, né? Ou vai ter que ter 8 para compensar alguma coisa assim ou não? Cada core vai ter a sua unidade de controle. Dentro aqui também, é porque não está representado aqui, mas tem também a caixinha dela aqui, né, para controlar como que eu vou utilizar aqui, por exemplo, que hora que eu vou ler da memória cache, né, a informação, e aí passar essa informação para a unidade lógica aritmética, certo? Certo. Então existe um controle aqui, né, mas essas unidades de controle, elas são espalhadas, então praticamente todo o circuito vai ter um controle para ele, que é o que vai determinar quando e como ele vai funcionar. Ah, sim. Entendi. Certo? Certíssimo. Mas no caso aqui do núcleo, do core, né, ele vai ter também essa unidade de controle igualzinho esse outro desenho aqui. Beleza, obrigado. De nada. Mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Bom, então, para a gente ter uma visualização melhor aqui das coisas, né? O iPad, se a gente fosse abrir né? Tem a capa aqui e tudo, né? A parte metálica, né? Do dispositivo. Tem a tela, que é essa parte maior aqui. Tem as plaquinhas responsáveis por fazer o controle de volume, né? Alguns botões aqui para poder acender a tela, apagar, né? Sensores como acelerômetro e giroscópio, né? Muito úteis naqueles jogos que você controla com o próprio iPad. Uma câmera traseira, aqui. Câmera frontal, então também está por aqui a câmera. Juntamente com os circuitos de áudio, então microfone e entrada de fone, né? Aqui nessa plaquinha. Tem a placa da parte da conexão Wi-Fi, né? Aqui não dá para ver direito, mas é separado dessa de cima. Tem a parte dos alto-falantes, conectores, cabos. Então aqui esse cabo serve para conectar uma placa na outra dentro, né? A parte da bateria, são 3 células aqui. E o principal, na realidade, é essa placa de circuito impresso que está destacada aqui em azul, né? Que é o que a gente chama, entre aspas, aí de computador. Vamos ver o que tem, né? Alguns componentes que estão aqui nesse computador, né?
Então, isso aqui é uma placa que a gente chama de placa de circuito impresso, que é a parte onde a gente normalmente segura, né? E é bom evitar pôr a mão no circuito aqui em cima para não ter a descarga de eletricidade, né? A parte da eletricidade estática, para não danificar nenhum componente. Então, a gente segura aqui na parte da placa de circuito e não em cima dos componentes, né? Quem já mexeu aí com montagem de computadores deve saber bem disso aí. Apesar de que é muito difícil queimar, né? Mesmo às vezes a gente não segue essa recomendação, é difícil acontecer de queimar, mas não é bom testar, né? Então aqui, por exemplo, tem o chip com os processadores, no caso aqui era o A5, né, que são os processadores da Apple, que possuem a arquitetura ARM, assim como praticamente todos os dispositivos móveis hoje em dia, né, que estão no mercado, utilizam essa arquitetura aí. Na época eram processadores de 1 GHz de frequência, né? Tem os chips de memória DRAM, memória flash, então, se não me engano, esse aqui que é o de memória flash, de 32 GB. Aqui é um espaço para você colocar mais um desse, né? Você, na verdade, não, né? Você escolhe lá se você quer um iPad com 32 ou 64 GB de memória, né? Outros chips aqui para fazer o controle de consumo de energia, né? E também entrada e saída, certo? E agora vamos olhar, por exemplo, algumas coisas que tem dentro desse chip aqui. Esse desenho que parece uma planta de casa normalmente como a gente representa uma arquitetura, né, os componentes dentro de uma arquitetura de um processador, né? Não só processador, mas pode ser também para outros tipos de hardware. Então aqui tem os dois núcleos da ARM, né, da arquitetura ARM. Aqui, se não me engano, nesses 4 quadrantes aqui, né, de caminho de dados, também fica a parte do processamento gráfico. Então tem GPU aqui nessa região. Aqui tem alguns blocos com lógica digital. Para quê? Para poder fazer a ligação, né, entre eles. Então tem aqui portas lógicas, né, dispositivos usando lógica digital, entrada e saída. Aqui entrada e saída de propósito geral. Aqui a parte da interface com a memória RAM, certo? Alguns outros dispositivos de hardware que eu não vou entrar em detalhes. O circuito para poder fazer o Wi-Fi, né? A comunicação com aquela plaquinha do Wi-Fi. Né? Então tem a placa externa do Wi-Fi, tem a antena, e tem aqui, dentro do processador, o circuito que vai fazer essa conexão, né? Ajudar a interfacear com a placa. A parte do áudio e os conversores aqui, né, para o vídeo também. Tranquilo? Então tem USB aqui em cima, enfim, né? Alguns não têm nome, mas são alguns exemplos do que a gente pode encontrar dentro de um processador ou dentro de um sistema computacional. Nós vamos ver, pessoal, como que a gente projeta um pouco dessa parte da arquitetura mais à frente. Lógico que nós vamos pegar exemplos mais simples, porque essa disciplina é uma disciplina que vocês vão ver os conceitos básicos de arquitetura de computadores, né? Então, não é o objetivo sair da disciplina especialista em arquitetura de computadores, né? Nós vamos ver a parte mais básica de tudo isso. Aí eu queria mostrar para vocês, não está nos slides, algumas coisas que eu achei interessantes, algumas informações mais atualizadas, para a gente discutir um pouco aqui também, nessa parte mais final da aula, né?
Então, deixa eu começar aqui com os processadores. Aqui eu peguei uma lista de um ranking dos melhores processadores de smartphone, né? Uma lista desse ano, 2021. E aqui nós vamos ver algumas coisas interessantes. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Não vou ler o texto aqui com vocês, não. Vou fixar em alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte. Existem formas da gente comparar o desempenho dos processadores, que é o que a gente chama de benchmarks. No caso desse site aqui, ele está usando esse benchmark, Centurion Mark, que existem vários, né, pessoal? E esse aqui é desenvolvido por essa organização. Então, o que é isso, na verdade? É um conjunto de softwares, um conjunto de aplicativos, de algoritmos que são executados em cada um dos processadores, e aí o desempenho dos processadores nesses algoritmos, eles vão ser usados numa fórmula. Essa fórmula vai calcular um número que no final vai ser usado para ranquear os sistemas, os processadores, né? Então o benchmark ele vai fazer isso. Ele vai rodar vários algoritmos, vários programas em vários processadores e no final vai gerar para a gente um único número que vai servir de comparação. Então cada benchmark tem a sua forma de calcular e tem o seu conjunto de softwares que ele utiliza. Então tem benchmark, por exemplo, para medir só a CPU, para medir só o desempenho da memória, o desempenho do servidor, né? Então tem vários tipos de benchmarks. Aqui, né, eu vou mostrar um pouco só desse ranking. Vejam que o número final é esse aqui, né, que o benchmark calcula. Então tem aqui esse da Apple, no caso dos smartphones, está em primeiro, né? Tem outro da Snapdragon, esse da Exynos, que é da Samsung, e vários outros aqui, certo? Então, aqui para mostrar para vocês um pouco essa questão dos benchmarks. Tem vários aí, não conheço todos, então até interessante se alguém quiser falar de algum benchmark que conhece, compartilhar com a turma, pode falar. Vai ser interessante. Depois nós vamos ter uma aula sobre isso também. Tem alguém que conhece algum benchmark aí? Tem aqueles que são para jogos, né, exclusivo para ver a questão do desempenho dos processadores em jogos. E aí nós temos um outro benchmark, esse aqui é mais reconhecido, vamos dizer assim, pela comunidade científica e acadêmica, e são muito utilizados também por empresas. Então, por exemplo, a Intel, quando lança um processador novo, ou a AMD, quando lança um processador novo, normalmente ela mesma pega esse benchmark e disponibiliza, né, publica os valores que o processador dela atingiu. Né? Esse spec benchmarks, ele é muito usado nesse sentido. Então, é um dos mais famosos esse aqui, principalmente aí no meio, como eu disse, né, na parte acadêmica e também na indústria. Né? A gente, como vou colocar como comprador das máquinas, às vezes não olha o benchmark aqui da spec, a gente muitas vezes vai olhar um outro mais específico para aquele tipo de aplicação que a gente está interessado. Né? Então vai olhar para jogos, se for o caso, normalmente acaba sendo mais nesse sentido. Então vejam aqui, por exemplo, ó, existem benchmarks da spec para poder ver computação em nuvem, como é que é a relação, né? O desempenho em nuvem, para ver CPU, se é multicore ou single core, tem benchmarks específicos para cada um deles. Estações de trabalho e processamento gráfico, aceleradores, cliente-servidor aqui em Java, por exemplo,
armazenamento, consumo de energia, virtualização, quando utiliza máquinas virtuais, né? Então, tem várias formas aí de a gente verificar o desempenho dos processadores de forma correta, né? Aqui é a forma correta de se fazer, por meio de um benchmark. E aí, esse gráfico, voltando aqui no slide, depois eu vou voltar ali para as outras coisas que eu vou mostrar. Relacionado com o benchmark e o desempenho, nós tivemos uma grande evolução da tecnologia, né, usada nos computadores ao longo dos últimos anos aí. Então, desde os primeiros computadores utilizando válvulas, o desempenho ele aumentou aí na casa dos bilhões, né? Então, passando pelo transistor, pelo surgimento do circuito integrado e técnicas de integração em larga escala, que é você colocar muitos transistores dentro de um chip, o desempenho ele foi aqui comparativamente, né, aumentando muito. Então, isso aqui, se a gente comparar com qualquer outra área, a gente vai ver o tanto que é absurdo esse aumento. Né? Imagine, por exemplo, um carro lá na década de 50 que andasse na velocidade máxima de 1 km por hora. Né? Eu estou exagerando aqui, mas só para vocês entenderem. Quando surgiu o transistor, esse carro passou de 1 km por hora para 35 km por hora. E aí depois foi para 900 km por hora, até chegar em 250 bilhões de quilômetros por hora. Né? Então seria, passando para uma outra área, né, para a gente imaginar o tanto que evoluiu a velocidade, né, a capacidade de processamento dos computadores. Então é absurdo, é difícil ver em outra área uma situação que ocorreu uma evolução tão grande em tão pouco tempo. As memórias também evoluíram, né, na capacidade. Lá na década de 70, os pentes de memória aí, né, tinham 16 kbytes aí na verdade, kbits aqui, né, de capacidade, né, e foi, graças a Deus, aí aumentando. O gráfico aqui para em 2012, onde estava, né, onde foi lançado um pente de memória com 4 gigas aí. E aí eu peguei uma outra informação atualizada também, mais atualizada, né, para mostrar para vocês aqui a Samsung, essa reportagem de março desse ano, mostrando lá, né, falando sobre o módulo de memória DDR5 deles com 512 GB de capacidade, né? Então, aqui está uma foto dele, que é o pente de memória, né? Vocês podem ver que ele tem vários circuitos integrados aqui, cada retângulozinho desse é um circuito integrado. E no caso aqui, esses que estão com DDR5 inscritos, eles têm 16, cada um deles 16 GB de capacidade, então são 20. E aqui um circuito de controle, né? Então vejam aí que a gente está mais ou menos agora nesse momento, com memórias de até 512 e um único pente de memória, né? E a velocidade também maior. Deixa eu ver aqui onde que ele fala da velocidade. Aqui. Né, um circuito aqui de DDR4 com 128 GB de capacidade, né, em 2015, ele conseguia 3.200 megabits por segundo. E aí a Samsung está dizendo, né, que esse módulo novo pode chegar até a 7.200 megabits por segundo. Mais do que dobrou, né, a capacidade de transmissão de dados para o barramento. Aqui nesse texto tem uma discussão, né, a respeito da velocidade, que eu não vou detalhar, não. Mas, se vocês quiserem, eu posso mandar o link no chat. Quem tiver interesse pode olhar depois aí. Certo? E agora, deixa eu ver aqui.
Eu vou deixar indicado para vocês assistirem depois um vídeo mostrando como que é o processo de fabricação desses processadores e memória, né? Rapidamente aqui, eu vou falar, né? O que acontece? É feito de silício, né? Que é um elemento químico encontrado aí na natureza, principalmente na areia, né? Em rochas aí. Esse silício, ele é retirado da natureza e é transformado nessa estrutura que é chamado de lingote. Ou aí, às vezes eu gosto de falar que parece uma mortadela gigante, né? Então, isso aqui é um lingote de silício. E aí, como que é o processo de chegar até no processador? Esse lingote ele é fatiado, primeiramente. Então, vai formar esses discos aqui, que tem uma espessura muito pequena. E aí, esses discos eles vão ser usados para poder colocar os processadores. Então, o projetista do processador ele vai fazer no computador, né, o projeto. Esse projeto ele é passado para uma máquina que vai fazer a impressão desse circuito aqui, nesse disco, e essa impressão é um processo químico, que vai colocando em camadas várias etapas ali, né? Chegam a 20 etapas para poder colocar o circuito todo. E aí vai virar isso aqui, ó. Não sei se está dando para ver aí, mas são vários quadradinhos, né? Cada quadradinho desse é um processador que está aqui. Né? E isso aqui é o que a gente chama de wafer, esse disco. O wafer ele vai ter vários processadores depois da impressão, né, do circuito ali. Esse wafer ele vai ser cortado e aí vai passar para cá, né? Cada quadradinho desse é chamado de die. E aí eles são testados, né? Cada etapa dessa tem um teste para ver se está funcionando certinho e tudo mais. E depois dessa etapa aqui tem o empacotamento, que vai colocar esse chip numa placa, né? A plaquinha verde aqui, né? E colocar os pinos de entrada e saída, que são esses pontinhos dourados aqui, que ficam, nesse exemplo, na parte de baixo do chip do processador. E também, normalmente, tem uma tampa em cima para proteger mais ainda, onde são colocados aqui, né, a pasta térmica e também a logomarca da empresa e tal. Então, assim, resumidamente para vocês, é a forma como é feito aí o processo, né? E aí o vídeo que eu vou indicar para vocês é esse aqui. Tem um link nos slides, que é uma visita que um pessoal desse canal aqui, esqueci qual que é, acho que tem um fórum que chama Adrenaline, né? Muito famoso aí. O pessoal do fórum que foi, se não me engano, no Museu da Intel e mostra lá, né, como que é esse processo. Então vejam aqui que é o wafer, né? Aqui tem um wafer. Aqui eu pausei o vídeo e fiz um print, né, para mostrar para vocês. Mas assistam o vídeo, tem uns 15 minutos, aqui ó, 17 minutos, quase 18. Vale a pena para vocês conhecerem um pouco desse processo. E para a gente finalizar hoje, eu vou colocar aqui um outro vídeo, um pedaço, na verdade, de um outro vídeo, que foi o lançamento aqui desse processador da Samsung. Alguém já viu esse vídeo aqui? Algum de vocês? É um lançamento, foi feito esse ano também, né, dia 12 de janeiro. Eu vou só trocar aqui o jeito de compartilhar para poder sair o áudio para vocês.
Estão vendo aí, né? Esse aqui, pessoal, é um processador da Samsung, que ele, inclusive, está na lista aqui dos melhores. Agora eu não estou compartilhando a aba com vocês, mas ele está na 3ª posição lá do ranking para smartphones. Então, aí eu procurei o vídeo, achei interessante aqui, vou mostrar só algumas partes, o vídeo está em inglês, mas eu vou comentando os pontos específicos aqui. The heart and soul of billions of mobile devices around the world. Só antes da gente começar, vocês conseguem ouvir eu falando e o áudio do vídeo de uma forma que dá para entender o que eu estou falando, tranquilo? And the Exynos Eu vou falar um pouco para 2100 vocês makes it even better. verificarem. It's our first flagship processor based on the 5 Consegue me ouvir bem? EUV process. It uses the most Dá advanced pra ouvir. 5-node technology, Beleza. exceptional performance and efficient power consumption. And critically, Bom, aqui a 5-nanometer process. estão explicando, né, que a litografia desse processador é 5 nanômetros. Isso aqui, grosso modo, é como se fosse o tamanho de um transistor. Não é bem isso, mas só para vocês entenderem. Inicialmente, quando surgiu, né, quando surgiram os primeiros computadores, essa litografia ela era quase 500 nanômetros. Hoje em dia a gente está em 5 nanômetros, então reduziu bastante o tamanho, né, do processador. E aí vejam aqui nessa figura, vou voltar um pouquinho. And 20% less power consumption. Let's take a closer look. The Exynos Vejam que ele está mostrando aqui para a gente, parecido com o que eu falei antes, né? Aqui é um desenho, uma representação do processador. E dentro do processador, o que a gente tem? A CPU tradicional, né? Tem a parte da GPU, tem a parte do modem 5G, né? Nos modelos mais top de linha, né? Tem a parte do circuito da câmera, do vídeo, do display, né? Áudio, segurança, aqui entra criptografia, por exemplo, e a interface. Então, e aqui processamento de sinais. Ele vai detalhar um pouco aqui, vou mostrar para vocês, mas tudo isso é dentro do chip do sistema principal. 2100 is built around 8 powerful cores. Então a CPU tem 8 núcleos, né? Vejam aqui que é a arquitetura ARM. Então esse modelo ARM Cortex X1 é o que ele é um dos principais aqui, né? Tem 3 nessa arquitetura com 8 cores, tem mais 3, que é esse outro modelo Cortex A78, e tem o A55. Cada um deles tem uma característica diferente. Isso aí dá flexibilidade para o sistema, porque ele pode... cada processador desse é bom para alguma coisa. Então, se tem um código que é mais simples, por exemplo, ele pode executar nos processadores mais simples. E os outros podem ficar desligados, né? Se tem um código que exige uma coisa mais complexa, ele vai para o processador que permite isso. Então, hoje em dia, a gente tem uma mistura, né, de tipos de processadores, modelos diferentes dentro de um mesmo sistema. The powerful Cortex-X1 core is customized for Exynos through the Cortex-X custom program. Vou pular aqui, né, tem a parte da GPU, para os jogos. Deixa eu ver o que mais. Ele está jogando um LoL, né? Podia mostrar com os gráficos mais assim, né? Tem alguém que joga LoL aí? Essa outra parte, pessoal, que ele está falando aqui, é para gerenciar o consumo de energia. Então, dentro lá também do processador, tem o circuito que vai alterar o sistema em tempo de execução, igual eu falei, por exemplo, desligar os núcleos que não estão sendo usados, aumentar ou diminuir a frequência do processador em tempo de execução, né?
Então, se eu quero que o processador execute mais rápido alguma coisa, eu vou lá e aumento a frequência, dinamicamente. Então, tem várias técnicas, como essas que eu citei, para poder gerenciar o consumo de energia. Por outro lado, se a bateria está acabando, eu não vou fazer isso, eu vou reduzir a frequência do sistema para ele gastar menos energia, né, reduzir a tensão também de alimentação, para que eu consiga estender um pouco mais o tempo da bateria, só que, por outro lado, vou ter um desempenho pior nessa situação. Então, quem gerencia isso nesse caso do processador, é esse componente aqui que chama de amigo, né? Eles arrumaram esse nome para esse componente. O que mais tem aqui? Three key pillars: a powerful CPU, a blazing fast GPU, and ultra efficient power consumption. Now, isso aqui também é interessante. Como hoje em dia é muito comum a realização de algoritmos, a execução de algoritmos de inteligência artificial para reconhecimento de face, reconhecimento de objetos também, né, num vídeo, numa imagem. Vários processadores já estão incorporando dentro deles uma unidade específica para inteligência artificial. Essa sigla aqui, NPU, é de Neural Processor Unit, ou seja, unidade de processamento neural. O que é isso? É que existe uma técnica de inteligência artificial chamada de redes neurais artificiais, que, também falando superficialmente para vocês, é uma técnica que tenta imitar, de certa forma, o funcionamento do cérebro humano, nas limitações do conhecimento que a gente tem hoje em dia. Então, é muito utilizado para aprendizado de máquina, né, machine learning. Então, dentro dessa NPU, já tem aqui estruturas de hardware próprias para executar algoritmos de inteligência artificial. Certo? To maximize on-device AI processing power. When we first introduced the NPU on our Exynos processor in 2018, aqui também é interessante, eu vou pular de novo. A parte de processamento de imagem, né, filtros. Então, aqui tem uma unidade específica já com alguns filtros de processamento de imagem para dar um desempenho maior, né, e uma qualidade maior na foto que é tirada pelo smartphone aqui no caso. Né? Então tem um suporte de vários megapixels aí. Megapixels and connects up to 6 individual image sensors from multi-camera setups. At the moment, when you point and shoot, então ele está mostrando aqui, né? Eu posso ter a câmera, ela vai capturar uma imagem, né? Essa imagem ela vai passar pela unidade de processamento de filtros, né? E aqui vai fazer um filtro para detectar objetos, por exemplo, mas é um filtro mais simples, só verificando a borda aqui dos objetos, né? Depois vai entrar na unidade de inteligência artificial para identificar que tipo de objeto que está lá, quais pessoas que estão nessa foto, e de repente já melhorar aqui, junto com os filtros, melhorar a exibição para o usuário, ou sugerir alguma coisa, né? As aplicações aí são infinitas praticamente. Só que tudo isso aqui que eu estou falando já está no hardware, facilitado para o software poder utilizar. Tem a parte do 5G, e aí eu já estou finalizando, pessoal, para a gente não estender o tempo. Que hoje em dia, cada vez mais importante, né? Então, vai ter lá os componentes, né, e tal. Eu vou parar por aqui, né? Também, se alguém quiser ver esse vídeo depois, pode procurar no YouTube para assistir ele inteiro. Vou parar por aqui, senão vai parecer que eu estou vendendo isso aqui, né? Daqui a pouco eu estou convencendo vocês a trocarem de celular aí. Certo? Deixa
eu ver, acho que não tem mais nada para mostrar aqui hoje. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Bom, então, gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Com isso, a gente encerra essas aulas do primeiro roteiro. Para os próximos roteiros, nem sempre nós vamos ter a aula na quarta-feira, tá? Aí, o que eu falo para vocês? Quando sair o roteiro de estudos orientados, leiam com atenção, porque é lá que eu vou falar se vai ter aula na quarta, aula ao vivo, né? Na quarta ou não, certo? Então, fiquem atentos aí para não perder nenhuma aula, né? E também para não pensar que vai ter aula e não ter, realmente. Tranquilo? Vou encerrar a nossa gravação.